Irmã Lourdinha, eu sempre falo do Hitler, né? Hitler está dormindo ou Hitler morreu? Ele não morreu, não. Na sua ideia. Hitler? Hitler. Eu pensei, não sei. Eu viajei. Não, Hitler está morto. Eu acho que ele está dormindo. Eu acho que ele morreu. Eu tenho certeza que ele morreu. Ainda bem que ele morreu. Mas ele não dormiu em Cristo, porque ele não teve experiência com Cristo. Por todas as atrocidades que ele cometeu, ele não poderia ter experimentado o amor de Cristo. Tá? Então, nesse ponto aí, eu me alinho com o Luiz Antônio, quando eu... Hein, irmão? Oi, irmão. Então ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. E vai ser anjo. Vai ser espírito, irmã. Não, que disse anjo. Olha bem, não é anjo, porque serão como anjos. Não quer dizer que serão anjos. Tem um como ali na frente, irmã. Serão seres espirituais, como os anjos são seres espirituais. Mas são castas diferentes, né? Não tem... cada um foi feito para um exercício, né? O começo da conversa hoje foi justamente isso, né? O corpo de Cristo multimembrado, né? Embora, vamos supor que a gente faça parte do estômago, né? Já que eu gosto de comer um pouquinho a mais do que os outros, vamos supor que nós sejamos o estômago do corpo de Cristo, né? Tem células dentro do estômago com diferentes funções, tá? São funções semelhantes a todas as células, mas tem algumas células que não, né? Por exemplo, tem células que são artérias que levam o sangue oxigenado para o estômago funcionar, senão morre. Outras são células que fazem parte do estômago e que são veias, que vão levar o sangue venoso para, de novo, ser filtrado lá no pulmão e receber oxigênio de novo. Ou seja, está ali no estômago, exercitando, fazendo parte do organismo, né, que é o estômago, mas com funções diferentes. E fazem parte do mesmo estômago do corpo de Cristo multimembrado, mas funções diferentes, né? Então, os anjos, por exemplo, né, nesse novo contexto, nós estamos falando aqui, por fé, nós somos maiores do que eles. Por quê? Nós cremos no trabalho de Cristo Jesus em nossas vidas, que nos fazem ter essa certeza, né? Tanto é que os anjos anelam, né? Gostariam de estar aqui no nosso lugar. Só que não foi concedido para eles. Por quê? Eles são uma casta de seres espirituais que não tinham acesso a essa bênção, que é essa bênção que nós temos, de sermos seres espirituais que agora se manifestam através de uma alma e que essa alma se faz emocionalmente entendível através dos sentidos do corpo, né? Então, é um privilégio. E é justamente essa santificação da nossa alma e do nosso corpo que nós estamos aqui. É o motivo pelo qual nós estamos aqui encarnados, né? O processo de endeusamento, né, que o Cláudio falou para nós lá, pelo menos para mim, ele falou claramente, né, desse processo, né? Foi uma das conversas muito fortes que eu tive com ele, né, logo no princípio do teleférico, e que me abriu muito a minha mente, né, porque eu estava contestando, né, porque eu não estava vendo sentido da nossa existência aqui, né, e vendo também que o ministério de Jesus, por morrer por nós, embora grandioso, né, tinha que ter alguma coisa a mais. E quando ele falou para mim, Ronaldo, nós estamos aqui por um processo de endeusamento, né, ou seja, Cristo em nós, fazendo com que a gente realmente, nele, possamos ser deuses em Deus, aí mudou tudo. A minha mente, que estava bem focada só num ponto, né, ampliou totalmente nesse plano divino, extremamente profundo, que é justamente Cristo em nós, a nossa esperança de glória, né?
E o privilégio de, antes mesmo dos judeus que tinham a promessa, a gente adentrar nessa revelação, né? Uma vez que o contrato foi quebrado. E Yahvé não mais se manifesta como Yahvé, sim como El Elyon, e tem nos abraçado, né? Isso aí, para mim, é fantástico. E nesse abraço de El Elyon em nós aqui, né, essa transmutação genética, é que me faz falar bem claro, né? O meu tabernáculo, né, que é meu corpo, né, pode, de alguma forma, né, eu vou falar que, pela fé, contém Cristo, né? Pela fé, Cristo está em mim. Pela fé, o meu processo de mudança de DNA já começou. Conforme também, pela fé, eu vejo cada um de vocês também, o processo de transmutação genética já começou. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, entendeu? E essa vida que eu levo por fé, eu me dedico a servir ao meu Senhor, que é Cristo Jesus. Então começa assim, todo um processo, já não é mais uma linha, né, de revelação, é um tecido, né, porque as linhas de revelação estão se entretecendo, né? Eu não sei se existe esse termo. Anselmo, me ajuda aí. Para poder fazer um tecido, você tem que entretecer os fios, não é isso? Segundo a mudança agora, uma mudança que houve na fotografia, o sentido é fazer entender. Eu creio que ninguém aqui questionou, então todo mundo entendeu, então está perfeito. Então tá bom. Se não existia um neologismo aqui, está todo mundo abençoado. Agora, caramba, é maravilhoso, né? Eu não sei vocês, eu me saí aí de Garanhuns extremamente abençoado. E vou dar um testemunho aí, né? Vocês falaram que nós íamos viajar, uma viagem sem cansaço, e eu não entendi até agora, né? Eu entendi, entendeu? Eu entendi, eu só não compreendi como é que poderia ser tão abençoado que nem foi essa viagem de volta, né? Muito rápido, muito tranquilo, sem problema nenhum, né? Só tinha eu como motorista, não tive problema, não tive cansaço, tranquilo, e a viagem rápida, entendeu? Exatamente conforme nós saímos daí abençoados, né? Mas essa não foi a benção maior, tá? A benção maior foi justamente a comunhão com vocês aí. Eu ainda não entendi direito ainda o que é que está acontecendo, mas a minha determinação, sinto que ela está sendo claramente atendida, né, pela minha determinação, que eu falei que eu fui aí para poder multiplicar, né? Porque eu não estou querendo, eu não sou o fator multiplicador, mas eu fui para multiplicar em Cristo a revelação, as bênçãos, as coisas que até aqui eu tenho recebido, e eu estou me sentindo diferente, tá? E evidentemente que é para melhor. E tenho certeza também que, por fé, também posso falar para cada um de vocês, esse encontro está mudando as nossas vidas, tá? E eu, conversando aqui com a Sara do Manuel e o Paulo, né? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês para trazer uma tentativa de trazer um equilíbrio, tá bom, meus irmãos? Eu sei que está todo mundo bem crescidinho, eu não estou falando para menininho, para menininha, não, tá certo? Eu estou falando para mulheres e homens maduros em Cristo Jesus, tá? O que acontece, né? Nós falamos lá que não precisa nem como é que fala? De pedir perdão, né? Precisa de confessar, né? E outras coisas mais aí, né? Parece que liberou geral. Não, não liberou geral, nós sabemos disso, né? Aí, na época eu pedi ajuda para a menininha Giovana, né? Naquela época era menininha ainda, né? Hoje não. O que acontece? Hoje é uma mulher madura, né? E o que acontece? Naquela época, né, eu falei sobre uma lei maior, não sei se vocês se lembram, né? Faz o quê? Uns 10 anos isso, né? O que é uma lei maior? Ela retira a lei menor? Não retira, né? Então, a lei das pressões dinâmicas que atua na asa do avião, né?
ela sobrepuja a lei da gravidade. É por isso que o avião voa, entendeu? Mas toda vez que você retirar a lei da pressão dinâmica, que é a lei maior, a lei da gravidade está ali. Entendeu? Estão trazendo para esse momento nosso aqui, né? É um momento de liberdade em Cristo Jesus. Porque nós estamos revestidos de Cristo Jesus. E é esse revestimento que nos faz adentrar no processo de mudança de DNA. Ou seja, no processo de endeusamento que o Cláudio me falou lá no ano 2000, né? E essa situação é o seguinte: toda vez que você se reveste de Cristo, você entra no processo. E toda vez que você se esquece de revestir de Cristo, você volta à lei do pecado. Porque a lei mosaica ainda está em nós. O pecado ainda está em nós. Então, sem o revestimento de Cristo Jesus, você volta de novo à tua submissão à lei anterior. Porque ela só é vencida em Cristo. Ela só é consumada em Cristo. Então, se você está em Cristo, você é de fato uma nova criatura. Se você esqueceu de andar com Cristo, ou em Cristo, ou Ele em você, tá? Você volta ao primeiro plano. Percebe? Então, nós não estamos livres da lei do pecado, por consequência da lei do pecado e da morte. Nós sobrepujamos em Cristo Jesus por uma lei maior que a lei da graça e da justiça, né? Nós sobrepujamos a lei do pecado e da morte. E é por isso que a gente voa, entendeu? E é nesse aspecto que eu penso que é necessário a gente estar nos aprofundando cada vez mais, porque Cristo em nós, gentios, é a nossa expectativa, é a nossa esperança de glorificação. Está entendendo? Então, nós não podemos esquecer, sem Cristo em nós, nós voltaremos com certeza à lei adâmica, à lei mosaica, à lei do convencimento do pecado, do juízo e da morte. Com Cristo, o Espírito de Cristo está em nós. Seremos em Cristo novas criaturas. Aí o Espírito de Cristo nos convencerá do pecado, do juízo e da vida. Percebe? Uma tem força de morte, outra tem força de vida. Entendeu? E aquela que você escolher servir, dela você se torna escravo. Tá? E eu quero lembrá-los, temos que ser escravos de Cristo Jesus. Amém. Entendeu? E escravo por amor, por opção, por escolha. Tá entendendo? O que é mais gracioso nessa situação todinha é exatamente isso, tá?